observei? Eu observei, eu sou uma pessoa que estudo pessoas que têm resultado e nesses últimos dias eu fiz uma viagem e nesta viagem que eu fiz para observei pessoas que realmente têm resultado naquele mercado, principalmente em igrejas e os empresários. Eu notei algo na mente dessas pessoas. Eu notei uma diferença extraordinária que, que pode vir a escandalizar muita gente, mas isso fará diferença para você, para a sua vida e para os teus resultados. Presta bem atenção. Eu andei com pessoas que são empresários, que abriram empresa, e eu andei com pessoas que realmente trabalhavam na conta de outrem. Entende isso? Pessoas que abriram empresas, pessoas que abriram igrejas, e pessoas que trabalham na conta do outrem. Eu estudei, eu ouvi realmente as pessoas, sabe? É, o importante que você pode observar nesse cenário é como cada pessoa pensa sobre o assunto. Como cada pessoa pensa sobre um assunto, um determinado assunto, sabe? E dei conta que a vida separa as pessoas, a vida separa as pessoas de acordo com aquilo que elas valorizam dentro delas, sabe? Aquilo que elas valorizam dentro dela. E aquilo que cada pessoa valoriza dentro dela, em muitos casos, é tudo que ela confiou aprendendo em alguém que ele respeitava. Confiou em aprender com alguém que ele respeitava, entende? Isso são o quê? Que construiu os seus valores, os seus principais valores. Então, aquilo que ele construiu como principal valor guia ele no percurso, guia ele na vida inteira. As suas decisões, da forma que ele toma a decisão, da forma que ele se posiciona, da forma que ele fala e da forma que ele pensa sobre o assunto e da forma que ele faz a escolha de pessoas para andarem com ele. Entende? A vida separa as pessoas como se fosse um bloco, ok? Ok? Eu estava a andar em um autocarro, eu disse que eu estava andando num autocarro e subiu um jovem e ele estava aí ao serviço. E quando subiu aquele jovem no autocarro, ele estava a reclamar tanto da vida. Estava a reclamar da situação, estava a reclamar até de Portugal, onde ele vivia há 8 anos. Eu disse, mas por que você está aqui muitos anos e ainda reclamas sobre a vida? Eu dei conta de algo. O que ele falava era de acordo com o que ela valorizava. É por isso que a vida lhe pegou, lhe colocou em um pacote específico. Em um pacote específico, eu andei com pessoas que abriram novas empresas, pessoas que entraram no mundo empresarial. O que eu notei realmente é a forma diferente que eles pensam sobre o assunto e como é que lidam com os desafios. E eu pesquisei, estudei pessoas que entraram e tiveram resultados extraordinários apesar das dificuldades. Também analisei como é que essas pessoas pensam. A vida, ela separa as pessoas, primeiro, de acordo com o que elas valorizam. Vejamos, se você fazer uma lista de coisas que você valoriza, fazer tipo 5 coisas que você valoriza, você vai ver que a primeira e a segunda coisa, elas estão de acordo aos teus resultados. A primeira e a segunda coisa, elas estão de acordo com o teu resultado. É onde você focaliza mais, é onde você coloca o teu esforço, é onde você presta mais atenção. E as outras coisas, elas simplesmente dependem de quê? Da primeira e da segunda coisa. Exatamente isso. É exatamente isso. Pessoas que valorizam família, elas se sacrificam pela família. Pessoas que valorizam Deus, eles se sacrificam por Deus. Pessoas que valorizam o trabalho está em segundo lugar. Eu tenho que trabalhar, tenho que trabalhar. O que acontece? O trabalho vai dominando todos os restos. É exatamente isso. Então, a vida vai te separar sempre, sempre de acordo com aquilo que você valoriza. A minha pergunta para você é: faça uma lista. O exercício é fazer uma lista. Faça uma lista do que você valoriza. Entende? É importante você fazer o que você valoriza. Vejamos que, samba, as pessoas bem-sucedidas, elas valorizam alguns aspectos muito importantes, como de ter, de fazer e de ser.
sabe? Elas quando estão a fazer as coisas, elas fazem as coisas para que todos que utilizarem realmente tenham benefício. Tenham um benefício. Por quê? Porque é a essência dela. A essência deles é criar coisas novas para outras pessoas, é dar oportunidades para outras pessoas. E quando eles fazem as coisas, eles tomam decisões rapidamente e começam a executar. Eles têm um hábito de testar rapidamente o que lhe foi realmente entregue. Eu estudei pastores, estudei profetas, estudei empresários, observei pessoas que têm sucesso. Eles realmente têm esse aspecto. Eles têm esse aspecto. Eles trazem as coisas para suprir a necessidade das pessoas. Assim eles falam a Deus: olha, eu estou a criar, eu estou a fazer. E o que acontece? Eles agem rapidamente testando isso é no fazer. E eles gostam de se usufruir. Sabe, é uma diferença assustadora isso. É assustadora. É que as pessoas que não têm sucesso, eles olham para as pessoas que têm sucesso a andarem com os carros, a falarem sobre dinheiro, a falarem sobre família. O que é que eles falam? Eles falam simplesmente que essas pessoas estão o quê? São achados. Essas pessoas gostam de se mostrar. É exatamente isso. É exatamente isso. Entende isso? Eu durante muito tempo eu procurei perceber a nossa vida estava apenas em torno das coisas que nós temos. Exatamente. Ela estava em torno da coisa que nós temos e de Deus que nós valorizamos. Você tem que meter isso na cabeça. E você tem que meter isso na cabeça. Você é analisado, você realmente é definido, você é avaliado de acordo aos teus resultados, entende? Aos teus resultados que vêm em função do que você é, do que você faz. Depois é que vem o que você tem. As pessoas olham no que você tem. Eles não olham no que você é. Eles não olham do que você faz, mas olham no que você tem. Então, eles vão estar avaliados de acordo ao que você tem. Os bilionários são avaliados de acordo ao patrimônio que eles têm. Se você entender esse fenômeno, você vai começar. Lulu, Solo, o que é que eu tenho que fazer, né, nesse campo? O que você tem que fazer é você trabalhar muito realmente, muito no teu ser. Você tem que trabalhar muito no teu ser. Você tem que fazer curso de desenvolvimento pessoal. Você tem que ler muitos livros. Você tem que fazer muitas mentorias. Você tem que fazer muitos cursos. Por quê? Porque o curso vai moldar o teu ser. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é você saber realmente com quem você tem que andar. Com quem você tem que andar. Porque as pessoas que você anda com eles influenciam de quê? No crescimento, na transformação da sua mente. Quem você anda com ele? Se você notar, a maioria, aves da mesma plumagem, o que, que fazem? Elas voam junto. Aves da mesma plumagem voam junto. É simplesmente isso. Por quê? Porque eles têm resultados extremamente diferentes. Eu estava para entrar em uma sociedade e fui ter com uma pessoa. E essa pessoa me disse: olha, eu lhe disse: olha, eu quero entrar para aquela sociedade, eu quero ir naquele grupo de pessoas. Ele simplesmente me disse assim: Luzolo, se você ir entrar aí, você vai morrer. Você vai desaparecer. E eu disse: por quê? Porque eles não jogam para ganhar. Eles jogam para permanecer onde estão. Entenda isso. Pessoas de mente medíocre, eles não jogam para ganhar. Eles jogam para permanecer no mesmo nível em que estão. E quem faz o possível de jogar apenas no mesmo nível com que estão, ele não exponencializa, não cria rendimento extra. Ele fica no estado do platô, mas o mundo está o quê? O mundo está a evoluir. O mundo está a evoluir. Então presta atenção realmente aonde você quer entrar. Você está a entrar em grupos que têm mentes emergentes ou não? Estás a entrar num meio em que as pessoas primam apenas viverem com o que já têm? Ou você está a entrar num grupo de pessoas que primam em irem mais além, produzirem mais e fazerem muito mais para os homens? Essa escolha deve ser uma escolha inteligente para você. Deve ser uma escolha inteligente para você. O que você precisa criar aqui no mundo material, o que você precisa criar no mundo físico, numa realidade do que você vive, você tem que começar a criar no mundo espiritual. E as pessoas bem-sucedidas que eu conheço, eles trabalham assim. Entenda isso.
Eles criam as coisas. Eles vivem no mundo espiritual, pensando da forma que podem organizar, da forma que podem fazer, para que depois que venham realizar aqui. Entenda? Foca-te. É importante você focar no teu ser, como você está a crescer espiritualmente, como você está a fazer acontecer as coisas e o que você faz com o que você vai buscar utilizando a tua força espiritual e o que você vai conquistando daquilo que você faz. Isso vai te diferenciar do mercado. Isso vai te diferenciar no mercado. Por quê? Porque o mundo separa as coisas, as pessoas, de acordo a que elas externamente valorizam. O que é que você valoriza? O que é que você valoriza? Qual é o teu primeiro valor? O que é que te move naquele valor? E você vai treinando, vai fazendo isso, vai fazendo isso constantemente, constantemente. Não pare de fazer isso. Olha, faça o seguinte, pare e reflita sobre o que você valoriza na vida. Reflita o que você valoriza na vida. Faça uma lista do que você valoriza na vida. Pense nas coisas materiais que você busca. Pense nas coisas materiais que você busca, nas metas que deseja alcançar e nas características que considera importante em si mesmo e nos outros. É, pense nisso, nas características que você considera importante para você e que também os outros têm. Pensa nisso, reflita sobre isso, você vai ver realmente aonde você se enquadra nessa sociedade. Se você definir isso, se você vê o que você, nas características que você é, mas são mais importantes que você tem e de acordo com os teus resultados e na característica que outras pessoas bem-sucedidas, empresários bem-sucedidos, homens de Deus bem-sucedidos, colaboradores bem-sucedidos têm, as mães bem-sucedidas têm, as donas de casa, aquelas que conquistaram lar que têm. Faça isso, reflita sobre isso do que você valoriza. Você vai ver a diferença. Existe uma diferença exponencial. Exponencial. Um dia, uma senhora veio ter comigo e disse assim, Luzolo, eu tenho sempre confusão em casa. Eu e o meu marido estamos sempre a discutir em casa. Eu lhe perguntei, por que é que você está a discutir? Você deve saber. Ah, não sei o que é que se passa, não sei o que. Toda vez que eu chego em casa, nós estamos a discutir. Eu digo, ok, muito bem. Quem você ouve no seu dia a dia? Onde você trabalha no seu dia a dia? Quem é a tua melhor colega no seu dia a dia? O que é que vocês conversam no seu dia a dia? Ela falou o nome da colega dela e eu perguntei como é que ela está no lar dela? Como é que está o lar dela? Ela disse a mesma coisa que quando ela começou a me contar da colega dela, a mesma situação que a colega dela vivia, ela também vivia. Exatamente a mesma coisa. Então o que é que as duas faziam? Fortaleciam aquela situação. Eles fortaleciam aquela situação. E quando fortaleciam aquela situação, elas valorizavam-se, criavam um ego, e quando chegassem em casa, o que é que acontecia? Briga. Encontravam a mesma cena que antes conversaram. É exatamente isso que acontece. É exatamente isso que acontece. Se você quer ter resultados diferentes, você deve saber realmente olhar para si e olhar para outra pessoa. Não que tenha os resultados que você tem, que tenha os resultados que você deseja ter. Aquela que tem os resultados que você quer ter. E quando você fizer isso, reflita sobre isso e faça essa coisa. Agora, vê, analisa se esses valores estão mesmo relacionados em ser, fazer e ter. Vê como é que está realmente a configuração dele. Esses valores estão mais no ter primeiro do que no fazer e no ser? Você quer ter primeiro sem fazer nada e sem ser aquilo? Ou, ou esse valor te faz mais você a fazer mais sem você ter e sem você ser? Porque quando te leva a fazer mais é enfadonha. O trabalho demasiado sem resultado e sem satisfação interna é enfadonha. Como é que está a arrumação dos teus valores? Como é que está a arrumação dos teus valores? Você tem que saber que o nosso ser, primeiramente, é valorizado em função da estrutura que Deus fez. Qual é a estrutura que Deus fez? Primeiro Deus, depois família. Entenda isso. Depois família. A família, a primeira família direita que você tem. Depois família. E depois da família, vem a outras coisas. Entende? Porque a outras coisas
ela vos é dado. Há outras coisas, até todo mundo utiliza isso, vai à busca disso. Então faça esse exercício, olhe para ti, analisa se os valores estão relacionados com ser, fazer e ter. Identifique em qual dessas categorias você se encontra encaixado predominantemente. Qual dessas categorias você se encontra encaixado? Qual dessas categorias na qual você vai à busca, sabe? Incessantemente. Eles querem. Tem muita gente que só quer. Mas ele é preguiçoso. Ele é preguiçoso, não gosta de trabalhar. Ele só trabalha 8 horas. Olha, o pastor Edivaldo disse um dia, o meu pastor Edivaldo disse um dia, disse assim, se você encontrar uma pessoa pobre, miserável, ele pergunta, essa pessoa quer trabalhar 8 horas apenas. Ele quer trabalhar 8 horas. Olha que a economia, ela define as pessoas de acordo à força de trabalho que você faz. Se você trabalhar 8 horas, você vai receber trabalho de 8 horas. Mas os mais ricos, eles não trabalham apenas 8 horas. Eles não trabalham apenas 10 horas. Eles podem trabalhar 14 horas por dia. Eles podem trabalhar 18 horas por dia. Entenda isso. No início, você tem que ir com toda a força. O que é que você valoriza? Vê o que é que está em torno daquilo que você valoriza. Você vai muito longe. Eu conheci o mais velho Tamba Mukazi. Ele trabalhava na implementação de projeto eu trabalhei com ele um bom tempo. Eu acompanhava também, ele ajudava a acompanhar os projetos um bom tempo. E nessa caminhada de projetos, torta direita, ele não descansava. Ele não descansava. Andava de província, Luanda, Kwanza Sul, Benguela, andava, ia em Lubang, e a maioria dos percursos deles fazia de carro. Por quê? Porque tinha que passar de projeto em projeto. Me pergunta como é que era a vida dele. A vida dele era boa. Ele não tinha, ele não se preocupava com dinheiro. Ele era uma pessoa respeitante a Deus, uma pessoa familiar, tirava tempo para a família e trabalhava bastante. Um dia ele me disse, Luzolo, eu estou descansado. Por quê? Porque eu fiz um bom trabalho. Eu trabalhei para o meu país, para a minha pátria, de uma forma digna, e eu amava o que eu fazia. Vê no que você faz. Vê no que você faz. Em que está sincronizado? Está sincronizado para ajudar a sua pátria, o teu país? Pense sobre isso. Isso vai revolucionar a tua forma de fazer as coisas. Ok? Vai revolucionar a fazer as tuas coisas. Entende? Viva! A nossa live para por aqui. Eterna gratidão. Até já.